Fala pessoal, fala rapaziada, fala nação corintiana. Olha eu aqui de novo para trazer aí algumas informações da reunião que foi à tarde aí com o Tite lá no Corinthians, né? O nome do Tite bombou ontem na internet, principalmente na parte da noite, às 10 e pouco, 9 e pouco da noite. Teve uma invertida ali, né? Mudou as coisas, porque na sexta-feira o nome forte era Dorival. E o Corinthians tinha feito proposta pro Dorival, pro Luiz Castro e pro Tite, né? Se falaram até mesmo do Carille, mas até então não tinham conversado em Carille, era só os nomes em pauta. E no sábado, pelo que eu fiquei sabendo, o Corinthians não teve nenhum contato com o Dorival, esfriou as coisas com o Dorival. E quando foi ontem, o nome do Tite ganhou força aí na internet. E hoje teve a reunião, né, com o Corinthians aí. Eu vou trazer alguns detalhes para vocês aí, informações sobre essa reunião, o que está acontecendo, se vai fechar ou não, quando que vai fechar, o que está acontecendo, tá? E vou falar para vocês aí alguns detalhes aí da reunião, ok? Antes de mais nada, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, tá bom? Se você está procurando jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra os melhores lançamentos e tudo o que precisa para a sua jogatina, sem complicação. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas. Vou deixar o link deles aí na descrição do vídeo, tá ok? Então, pessoal, o que eu fiquei sabendo agora é que é o seguinte: o Corinthians já fez, né, a reunião com o Tite, tá? E o pedido da diretoria do Corinthians é que ele, de repente, se ele fechar, que ele aparecesse, né, na Neoquímica Arena. Provavelmente ele ia aparecer na Neoquímica Arena na quinta-feira, no jogo contra o Racing, pela Sul-Americana. E domingo, provavelmente ele já estrearia, né? Estrearia aí no Corinthians, no comando do Corinthians, no jogo contra o Flamengo. Acho que vai ser lá no Maracanã, se não me engano. O jogo do Racing vai ser aqui na Neoquímica Arena. E o Tite fez uma exigência, tá? Qual é a exigência dele? Ele quer evitar de estar na beirada do campo no jogo contra o Flamengo domingo. Por quê? Por quê? Não é por medo e nem porque ele tem algum carinho pelo Flamengo nem nada, até porque ele não foi muito bem lá, né? Então não é questão de carinho nem nada. A questão é o seguinte: ele quer evitar de estrear, né, pelo Corinthians, de repente tomar ataca lá no Rio de Janeiro, que o jogo lá vai ser difícil, né, contra o Flamengo. Então, assim, ele quer evitar o quê, por exemplo? Pô, ele vai estrear, né, no time que ele praticamente ignorou, que foi o Corinthians, contra o time que ele foi ser técnico, né? E de repente ele tomar uma ataca desse time que ele na época foi trabalhar, acho que foi 2 anos atrás, né? Não sei se foi, acho que foi em 2023, não foi isso? Foi em 2023, se eu não me engano, que ele, no final do ano, ele foi lá pro Flamengo, né? E teve aquela polêmica e tal, que ele tinha falado que ele não ia trabalhar, que ele ia tirar um ano sabático, que naquele ano ele não ia trabalhar com clube nenhum. E se até mesmo ele trabalhasse, poderia chamar ele de mentiroso e tal. Acho que foi, não lembro qual podcast que foi. Acho que foi Podpah, qual que foi, ele falou isso aí. E aí no final do ano o Corinthians estava procurando por um técnico, né, quase ali no final do ano. E aí ele recusou a proposta do Corinthians e acabou indo pro Flamengo, naquele mesmo ano. No finalzinho do ano ali, quase perto de dezembro. Na época acho que veio o Luxemburgo, se eu não me engano. Não lembro direito quem foi. Enfim. Ele quer evitar de ele estrear, né, no jogo contra o Flamengo por esse motivo aí. De repente ele já estrear com derrota pro time que ele trabalhou e que ele praticamente, vamos dizer assim, entre aspas, né, traiu o Corinthians para ir treinar esse time, que é o Flamengo. Então ele quer evitar isso. O Corinthians, por sua vez, quer o quê? O Corinthians queria que ele já feche o mais rápido possível, né, para ele estar quinta-feira no jogo contra o Racing na Arena,
Ele ia aparecer lá na arena, mas ainda não ia comandar o time. E a sua estreia seria no domingo, né? E aí o Corinthians fez o quê? Como ele fez essas exigências, o Corinthians primeiro quer acertar detalhes do contrato, detalhes contratuais ali, normas contratuais. Fechar primeiro tudo certinho, bonitinho, o que está no contrato, que é questão de salário, gatilhos, bonificações, tudo que está no contrato. Fechar com ele tudo que está ali no contrato, os detalhes do contrato certinho, para depois fazer esse pedido para ele, que ele estreie domingo contra o Flamengo lá no Maracanã. Tá? Então o Corinthians não está tão preocupado com isso. No início, o Corinthians, na reunião, queria que ele já estreasse. Mas como veio essa exigência, o Corinthians, por enquanto, está de boa e quer priorizar o fechamento, né, do contrato com ele para que ele venha ser o técnico do Corinthians, para depois pedir para ele, né, para ele estrear no domingo. Assim, vou dar minha opinião. Eu acho que não tem nada a ver, tá? Se ele ganhar, se ele perder, acontece. Ele vai chegar agora, ele vai pegar essa equipe agora e de repente ele pode perder. Se perder, é a coisa mais natural do mundo. Qualquer técnico que pegar o Corinthians agora pode perder pro Flamengo. Lá o Flamengo tem uma equipe forte. Tá jogando bem com o Felipe Luiz como técnico, né? Então pra mim é normal. E se ele ganhar também, ele já estreia como herói, né? Ele já sai com uma vitória na estreia pelo sendo treinador do Corinthians contra o Flamengo. O seu antigo clube, né? Que ele treinou. Então pra mim eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que ele devia estrear. E assim, pessoal, vou dar a minha opinião. Ah, você perdoa o Tite? Cara, se eu não tiver coração, discernimento, né, amadurecimento para perdoar o Tite do que ele fez, que ele recusou o Corinthians para ir pro Flamengo na época, cara, eu não tenho coração para perdoar mais ninguém, velho. Porque no dia a dia a gente é traído pelas pessoas. A gente tem muitas decepções com as pessoas. Eu mesmo, minha história de vida, eu tive uma decepção muito grande com muita gente. Depois que minha mãe morreu. Minha mãe morreu, a gente vai fazer quase mais ou menos uns 20 anos. Foi por mais ou menos por aí, porque é aí que eu conheci minha esposa. A minha atual esposa, que na época também a gente ficou junto, né? E na época, depois de um tempo a gente separou, aí a gente voltou há uns quase 10 anos, já a gente tá junto de novo. E assim, cara, eu me decepcionei com família, já me decepcionei com amigo, pessoas que eu tenho como irmãos, sabe? Pessoas assim que você fala, puta, esse aí é meu irmão, cara, esse aí é minha irmã, esse aí tá lado a lado. E eu acabei me decepcionando, principalmente com a minha família. Entendeu? E todo dia é assim, a vida é assim, gente. A gente se decepciona com as pessoas, a gente é traído pelas pessoas, as pessoas falam, te consideram, depois vira as costas pra você, entendeu? Muitas vezes não tá nem aí pra você. Às vezes você faz algo pela pessoa e a pessoa não tem gratidão, ou não devolve pra você aquilo que você esperava da pessoa. E assim, não é que eu tô falando que você tem que fazer as coisas pros outros e esperar em troca, não. Eu faço as coisas de coração pras pessoas. Só que eu acho que, tipo assim, se as pessoas falam que te consideram, né, mano? Não custa nada a pessoa estar lado a lado com você. Ou pelo menos ter uma consideração por você, por estar do seu lado nos momentos complicados, momentos difíceis. De repente te ajudar. Porque a amizade é isso, gente. Tanto com família, com amigo, com esposa. É um pelo outro. Nem sempre você vai poder ajudar financeiramente, mas às vezes uma conversa, um abraço já resolve, entendeu? A gente tem... O mundo hoje é muito materialista, muito negócio de dinheiro e tal. O pessoal não tem muito esse negócio de abraçar e tal. E às vezes, cara, nesse mundo louco de hoje em dia, a gente fica mal, a gente fica triste, chateado. E às vezes uma conversa, um abraço, cara, uma ajuda da pessoa, você dá um up, entendeu? Mas enfim, decepção a gente sempre vai ter, entendeu? Vai sofrer ingratidão, as pessoas vão virar as costas pra gente, ou vai trair a gente, ou vai mentir pra gente. É difícil, cara, não é fácil não. Mas assim, se você não tiver coração pra perdoar as pessoas, cara, entendeu? Você tá lascado. Quando você morrer, muitas vezes você não vai pro céu, cara. Desculpa. Você tem que ter. Jesus Cristo ensinou isso pra gente, né? Às vezes você não precisa andar mais com a pessoa, né? Você perdoa e cada um segue sua vida. Ou tem amizade com a pessoa, mas não espera mais nada dela. Entendeu? Já era. Então assim, gente, a gente passa por isso todo dia. Se eu não tiver coração
Pra perdoar o Tite, até porque isso aí acontece, gente. No futebol isso aí acontece. Entendeu? Isso acontece com todo mundo. Só vou tomar água aqui que minha garganta seca. Minha boca também por causa do remédio. Estou com uma dor nas costas, rapaz. Hoje tá full. Virou o tempo, cara, é difícil. Então assim, voltando ao assunto. Se você não conseguir perdoar, cara, pelo amor de Deus, e no futebol, cara, é assim mesmo. Futebol é assim mesmo. Futebol é business, gente. É negócios. Não dá pra você pegar e vestir a camisa de um técnico ou de um jogador. Acontece. Então assim, é a sua preferência? Não. Não é a minha preferência. Pra mim, o Corinthians tinha que ir atrás de um treinador europeu, alguma coisa diferente, entendeu? Desses três aí, pra mim, tinha que ser Dorival ou Luiz Castro, entendeu? Na verdade, eu já falei que pra mim tinha que ser o Jorge Jesus, mas não sei se o Jorge Jesus não tá no mercado ainda e nem sei se aceitaria vir pro Corinthians. Mas enfim, não é minha prioridade, mas se vier, cara, fazendo um bom trabalho, estamos aí, cara, entendeu? O problema não é esse, o problema é o cara fazer um bom trabalho. Ele vir e fazer um bom trabalho, entendeu? E referente a salário, diz que é um salário astronômico, tá? Se não for o maior do Brasil, é um dos, somente no Corinthians, é um dos maiores salários que já foi pago para treinador, fiquei sabendo, tá? Deve estar ali quase que perto do Abel Ferreira. O Abel Ferreira acho que ganha 3 milhões, né, por mês. 2 milhões e meio, quase 3 milhões. O Tite é isso aí, o que foi oferecido para ele é isso aí. Entendeu? E aí foi oferecido o salário, né? As bonificações, as coisas contratuais e jogadores. Que o Fabinho Soldado falou que no meio do ano vai trazer. Até mesmo quando tava o Ramon Dias lá. Ele falou que ia trazer. Jogadores nível aí de seleção, jogadores top. Vamos ver, 3 pelo menos ele falou que ia trazer de nível top no meio do ano. Então tem tudo isso aí. Agora é esperar, né, galera? Agora é esperar, ver o que vai acontecer. Entendeu? Nas próximas horas. Ele poderia fazer, tipo assim, fechar o contrato com o Tite, não falar nada. E anunciar, por exemplo, na quinta-feira ou na sexta-feira. E aí ele estreia na segunda-feira. Por causa desse detalhe dele não querer estrear contra o Flamengo. E eu não faria isso. Talvez eu não faria isso. Mas no mundo do futebol você sabe que é assim, né, gente? No mundo do futebol tem muita mentira, muita papagaiada. Eles têm um jeito de fazer as coisas às vezes que a gente acha que é uma coisa e é outra. Então talvez eles poderiam fazer isso, mas não sei se vai fazer. Mas enfim, o objetivo do Corinthians primeiro é fechar. Fechar tudo certinho, bonitinho, todos os detalhes, gatilhos, bonificações, salários, tudo certinho ali. Questões contratuais com o Tite e depois talvez fazer esse pedido para ele estrear no domingo, tá bom? Não tenho mais informações referente a isso. Referente ao Brasileirão desse final de semana, eu vou ver se eu faço um vídeo aqui para vocês trazendo os resultados da rodada de final de semana. O São Paulo ganhou do Santos, né? O Palmeiras ganhou do Fortaleza, o Corinthians ganhou do Sport, o Flamengo empatou com o Vasco e os outros jogos eu tenho que ver. Aí eu trago aqui para vocês. Se eu tiver alguma informação relevante ao São Paulo, Palmeiras e outros clubes, eu trago. Senão eu não falo nada, tá? Eu não falo só do Corinthians, pessoal, porque eu sou corintiano. É que tem que ter informações relevantes, né? Dos outros clubes. E às vezes não tem. É mais o Corinthians. Você vê que o Corinthians toda hora é notícia. É notícia de dívida, é notícia de que o Corinthians está na página policial, aí é treinador, é jogador, é polêmica a semana toda. O Corinthians, meu Deus do céu, até na mídia, pode ver. Muitas vezes é só Corinthians, cara. Eles falam um pouco do Palmeiras, do São Paulo, do Santos e tal, mas... Enfim, pessoal, se eu tiver alguma informação, eu trago pra vocês aí, referente a isso e referente aos outros clubes. Tá ok? Vou deixar um forte abraço pra vocês. Não sei se eu faço vídeo ainda hoje. Ontem eu fiz 3, nesse final de semana acho que fiz uns 5 ou 6 vídeos. Que agora o celular tá funcionando, né? Então eu voltei com a corda toda. Eu fiquei uns 15 dias, quase um mês aí parado, porque o celular tava arrumando. E agora eu quero meter marcha cada vez mais uns vídeos, ok? Vou deixar um grande abraço para vocês. Qualquer detalhe, qualquer coisa eu trago aí para vocês, tá? Ontem, no vídeo de ontem à noite, eu falei que eu ia contar uma história do Ronaldo. Até esqueci depois no final do vídeo. O que aconteceu? Na época ele estava no Barcelona. Se eu não me engano, acho que ele estava no Barcelona já. E o Ronaldo talvez ia fechar, né? Acho que mais um ano com o Barcelona, um negócio assim. Ele já estava no Barcelona. E aí ia fechar, o presidente do Barcelona ia fechar com ele. Eles foram almoçar. Durante o almoço, o empresário, se eu não me engano, do Ronaldo, na época, o Ronaldo Fenômeno, falou que podia depois ver isso aí, né?
referente ao contrato, tal, não sei o que eles iam almoçar, tal, não sei o que, depois resolvi isso aí. E o contrato tava ali na mesa, gente, pra assinar já, pro Ronaldo ficar no Barcelona. O presidente acabou deixando pra depois. E ele fala até hoje que isso aí foi o erro dele. Porque aí o Ronaldo, se eu não me engano, não sei se ele fechou com a Internacional de Milão na época ou com o Real Madrid. Acho que foi com a Internacional. Eu vou ver direitinho esse negócio na internet que eu vou trazer aqui no canal. Né? Que às vezes, gente, eu tomo muito remédio. Muito remédio. Então, assim, até que eu tô bem, porque às vezes dá uns apagão na mente, cara. Você fala um negócio do vídeo, que você vai falar, de repente no final do vídeo você acaba esquecendo. De tanta informação, tanta coisa que tem que passar. Mas eu vou ver se eu trago essa história pra vocês. E aí, o contrato tava na mesa, hein, já pra assinar. E só pelo fato de ele ter deixado pra depois, o Ronaldo acabou assinando contra o clube, o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, gente, futebol é dinâmico. Às vezes você fala assim, ah, mas você não crava nada, você não fala nada, tal. Uma hora você fala uma coisa, outra hora fala outra. Eu vi ontem nos comentários lá do canal do Samir, o pessoal falando que ele falando dos nomes, né, que tinha vindo pro Corinthians, na pauta do Corinthians lá, que ia trazer os nomes dos técnicos, que eles estavam discutindo lá dentro qual que ia trazer. E aí eu vi nos comentários o pessoal falando, né, tipo, pô, mas aí é fácil de acertar e tal, você fala vários nomes e tal, não sei o que, e não crava nada, fala uma coisa. Então assim, pessoal, o que acontece? Eu estou usando um exemplo do Samir, eu estou falando aqui do meu canal também, quando eu trazer vídeo dele ou de outra pessoa, da mídia ou eu mesmo falando. A gente não pode muitas vezes cravar as coisas, porque às vezes muda. Entendeu? O Tite tá aí, certo? Virou opção alfa, não é nem opção A, é opção alfa. Mas se o Tite de repente recusar, tiver alguma mudança, hoje à noite, ou agora, ou amanhã, ou quinta-feira, as coisas mudam, gente, futebol muda. Então assim, eu não vou chegar aqui pra vocês e falar assim, fechou, que nem eu vi vários canais falando do Dorival, que já tinha fechado, que não sei o que tinha feito reunião, que bababá, babá, babá, mas depois eu fiquei sabendo que o Dorival falou pro Samir, tá até lá no vídeo dele, ele tem amizade com o Samir, que até então o Corinthians não tinha comunicado ele de nada. Ele não falou que não rolou a reunião, ele falou que até então não tinha rolado nada, eles não tinham avisado ele de nada dessa reunião. Entendeu? Depois eu fiquei sabendo que o Dorival nem conversou, nem foi lá ter reunião nem nada, nem na sexta ele sabe com o Corinthians. Outros estão falando que ele teve reunião na sexta-feira e que ele pediu para esperar, queria pensar, o Corinthians deu prazo para ele até sábado. Aí depois esfriou a coisa com o Dorival. E aí eles foram atrás do Tite, porque eles eram três propostos para os três. O Tite, o Dorival, o Tite e o Luiz Castro. Aí aconteceu todo esse embrólio aí, e aí esfriou com o Dorival e foram para cima do Tite. Aí disse que o Tite estava mais difícil de fechar. Aí eles estavam achando até que o Luiz Castro tinha ganhado força dentro do clube. Quando foi ontem de noite, virou a coisa, filho. Virou o jogo. Então, assim, futebol, gente, muda toda hora. Referente à negociação, tudo. E às vezes a gente fala que está negociando, às vezes a gente fala que o nome está sendo forte lá dentro, que o nome está em pauta, e não quer dizer que fechou, gente. Negociar é uma coisa, você vai sentar, você vai conversar, você vai falar proposta, você vai falar sobre os gatilhos do contrato, o que o cara vai ganhar, o que o cara não vai ganhar, um projeto, você vai falar com o cara, negociar. Não é fechar, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você falou isso, você falou aquilo, tal, né? Pode chegar a falar. Mas não é, cara. É porque, tipo, futebol muda toda hora. Entendeu? Então é complicado. Eu não vou cravar nada aqui, gente. Eu vi muita gente cravando já o Dorival e pá, não sei o que. Cadê Dorival? Até agora nada. É igual o Tite. O Tite virou plano alfa? Virou. Fez a reunião, fez. Já conversaram, já tudo. O Tite talvez não quer estrear no domingo. O Corinthians vai esperar para fechar com ele todos os detalhes do contrato, para depois pedir para ele estrear no domingo. Mas o Tite não fechou ainda. O Tite não fechou ainda com o Corinthians. Ele teve uma reunião com o Corinthians. Então vamos esperar para ver, tá bom? Vou deixar um grande abraço para vocês. O vídeo já tá ficando grande. Deus abençoe a todos, tá? Uma ótima semana a todos aí. Vai Corinthians. Tamo junto. Qualquer novidade eu trago para vocês aí. Falou.